Donald Trump traiu Israel e está entregando nossos interesses no acordo com o Irã. É o que muitos funcionários israelenses dizem hoje. E quando Benjamin Netanyahu foi para a guerra lado a lado com Trump, ele imaginava um final bem diferente para essa guerra. Desde o início, ele deixou claro que acreditava que essa guerra poderia provocar uma mudança de regime em Teherã, ou pelo menos levar ao fato de que o Irã perderia não apenas seu programa nuclear, mas também seu potencial de mísseis e não conseguiria mais apoiar forças proxy na região do Oriente Médio. Mas Netanyahu recebeu um acordo que, segundo pessoas próximas, é chamado de pílula amarga. E a reação de Israel ao anúncio do acordo entre os Estados Unidos e o Irã foi quase furiosa. E vamos agora discutir a reação que se houve em Israel sobre a futura assinatura do acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Meu nome é Alexei Petty. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. Então, a frase que agora está em todas as manchetes pertence a altos funcionários israelenses citados pelo portal Ynet. Literalmente, de forma curta e direta, Trump nos deixou na mão. Um dos entrevistados pela publicação israelense não escondeu o tamanho da mágoa e declarou, abre aspas, Trump nos deixou na mão. E nós pagamos por isso. Não estamos mais por dentro dos acontecimentos e não podemos mudar nada. Estamos em choque. Israel de repente percebeu que o presidente americano está dialogando com qualquer um, com o Irã, com o Paquistão, com o Catar, com a Turquia, elogiando até mesmo o líder iraniano Mahdi Majtaba Khamenei, mas não mantendo um diálogo adequado com Israel. Israel ficou fora das negociações, embora no início da guerra Trump e Netanyahu tenham tomado juntos a decisão sobre os ataques ao Irã na sala de situação da Casa Branca. O que exatamente está irritando Israel agora? Bem, em primeiro lugar, o país não podia influenciar o texto do futuro acordo de paz. O que mais preocupa o país é que ele não pode influenciar o conteúdo do documento. A voz de Netanyahu não é ouvida. Este é um acordo ruim. Ninguém está satisfeito com isso em Israel, disse um dos funcionários israelenses, acrescentando que isso prejudica os interesses de Israel. O terceiro interlocutor, a Ynet, acrescentou um toque geopolítico. Na região do Oriente Médio, esse acordo não é visto como uma vitória dos Estados Unidos da América, mas exatamente o contrário, como resultado da pressão do Irã e das concessões feitas por Washington. E além disso, autoridades israelenses expressam dúvidas de que o acordo vá durar muito tempo. E nisso há uma certa verdade. No episódio anterior, eu já contei para vocês que os Emirados Árabes Unidos e o Catar concordaram em pagar dinheiro vivo ao Irã para que ele não os atacasse. Só pensem nisso. Ou seja, eles já não acreditam mais na segurança vinda dos Estados Unidos. Eles não confiam na proteção americana no Catar e Emirados. Dizem, tudo bem, vamos pagar para o Irã. É importante entender a profundidade dessa mudança. Durante anos, Donald Trump foi o principal aliado de Israel na contenção do Irã. Ele compartilhava a avaliação da ameaça iraniana. Ele saiu do acordo nuclear de Barack Obama. Ele adotou uma política de máxima pressão sobre o Irã e assim por diante. Em Israel, Donald Trump era praticamente idolatrado e chamado de super aliado de Israel, diferente, por exemplo, de Joe Biden. E agora, como observa o mesmo portal Ynet, as prioridades dele mudaram radicalmente. Agora, segundo fontes israelenses, o foco não são mais os objetivos de Israel na região, mas sim comprar tranquilidade durante grandes eventos nos Estados Unidos. Estamos falando das eleições para o Congresso. E aqui também é importante destacar que, publicamente, Netanyahu não critica Trump. Essa é uma posição de princípio. Netanyahu e outros funcionários israelenses evitam criticar Trump publicamente, mas em privado são muito céticos sobre o acordo em preparação. O principal medo deles é compreensível e muito concreto. Após a assinatura e o fim da guerra, o Irã pode simplesmente prolongar as negociações sem fazer concessões nucleares reais. E, ao mesmo tempo, estabilizar sua própria economia através da venda de petróleo, liberando os ativos iranianos já sem o risco de guerra. Ou seja, Teherã vai se livrar do aperto, mas o problema nuclear continuará sem solução. Por que isso acontece? Em Israel, eles entendem perfeitamente que agora, ao assinar o acordo, o Irã supostamente ganha apenas 60 dias para assinar o acordo final de paz e o acordo nuclear com Trump. Mas surge a pergunta, e o que vai acontecer se em 60 dias o acordo nuclear não for fechado? O que Trump vai fazer depois desses 60 dias?
E eu lembro que em 60 dias estaremos ainda mais próximos das eleições de meio de mandato para o Congresso dos Estados Unidos. Por isso, se em 60 dias não houver acordo, Trump provavelmente vai estender esse prazo por mais 60 dias depois, mais 60 dias e assim por diante. Lembro que o Irã já negociou sobre o programa nuclear com duas administrações, a de Biden e a de Trump, durante anos e anos, sem chegar a nenhum resultado. O que impede que faça o mesmo agora? O importante é que as sanções serão retiradas e ativos descongelados. E como Netanyahu acabou ficando de fora, então, da assinatura do acordo? A cronologia dos acontecimentos é humilhante para ele. Quando a troca de ataques com o Irã começou a se intensificar, Netanyahu planejava ataques massivos ao setor de energia e infraestrutura, justamente na semana passada. Mas Trump o impediu no último momento. Depois disso, segundo fontes americanas, o primeiro-ministro israelense ficou praticamente fora do processo e começou a ligar para aliados em Washington, basicamente pedindo informações sobre as negociações de Trump. Trump parou de compartilhar informações com ele. A publicação de Donald Trump na Truth Social, quinta-feira, afirmando que o acordo foi fechado, surpreendeu totalmente Netanyahu. Quando, uma hora depois, Trump ligou para ele dizendo que esse era o acordo, um ótimo acordo, e que era hora de acabar com essa guerra, Netanyahu não contestou nem discutiu de forma dura. Segundo a avaliação de um funcionário americano, como escreve o Axios, ele entendeu que já não conseguiria impedir a assinatura. E aqui, essa história tem um contexto anterior que explica a tensão. Já no início de junho, segundo o Axios, Trump atacou Netanyahu em uma conversa cheia de palavrões por causa da escalada de Israel no Líbano. A raiva surgiu após Netanyahu decidir agravar a situação no Líbano, ameaçando explodir as negociações de Trump com o Irã. Um dos funcionários chamou isso de uma das piores conversas de Trump com Netanyahu desde o retorno dele à Casa Branca. Mais tarde, Trump confirmou publicamente que estava, segundo suas próprias palavras, um pouco irritado com os constantes ataques de Israel ao Líbano e confirmou a dureza das suas declarações. E aqui está o ponto sensível para o futuro, justamente o Líbano. As forças israelenses mantêm controle sobre parte do sul do Líbano e seguem trocando ataques com o Hezbollah. Um alto funcionário americano alertou que, se o Hezbollah lançar foguetes contra Israel e o Irã continuar armando os militantes do Hezbollah, isso irá contrariar justamente aquele acordo de paz. Mas Israel sente-se numa armadilha por outro lado. Como o cessar-fogo do acordo se estende ao Líbano, em Jerusalém temem que o governo Trump limite a liberdade de ação deles contra o Hezbollah e exija que cada ataque seja previamente aprovado. Ou seja, mais uma vez, a partir de agora, esse acordo vai deixar claro que qualquer ataque de Israel ao Líbano praticamente terá que ser aprovado por Trump. Porque eles estão envolvidos em uma guerra completamente diferente, uma guerra com o Irã. E aí, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, definiu a linha de defesa de Netanyahu para Israel. Ele declarou que Trump está fechando o acordo com base em sua própria avaliação dos interesses americanos. Mas Israel espera o cumprimento dos princípios comuns sobre o programa nuclear, mísseis e forças terroristas por procuração. E o mais importante, Katz destacou que Israel mantém a capacidade de agir de forma independente para não permitir que o Irã obtenha armas nucleares. E é aqui que toda essa situação ainda é agravada pela política interna, que torna tudo ainda mais tóxico. Faltam 4 meses para as eleições em Israel e os adversários de Netanyahu o acusam de ter transformado Israel em, abre aspas, um estado vassalo, simplesmente aceitando as condições de Trump. Washington demonstra confiança. Um funcionário americano disse diretamente à publicação Axios que a Casa Branca está convencida. No final das contas, os israelenses não terão escolha e aceitarão o acordo. Mas para o próprio Netanyahu, a conclusão do Axios soa praticamente como uma sentença. Assinar um acordo para encerrar a guerra sem alcançar os objetivos declarados é um dos maiores golpes estratégicos e políticos. Ou seja, o homem que prometeu ao seu país uma mudança de regime em Teherã como resultado desta guerra corre o risco de entrar para a história como aquele que assinou a paz de outra pessoa. E sob sua própria derrota. Aqui coloco reticências. Como sempre, deixe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste café. Lá tem Buy Me a Coffee, Patreon, links até para carteiras de criptomoedas, dados bancários, enfim, o que for mais conveniente para você. Escolha, ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, cuide-se, tchau a todos.